Deixa eu chegar agora aqui para conversar com o Jorge, também Jorge Brandão, bem-vindo ao nosso Tarde Livre. Obrigada pela participação, pode ficar à vontade aí. O Jorge vai nos explicar direitinho o que é o RPG, né? No começo do programa eu falava, as mulheres hoje, aliás, nós sempre, hoje não, sempre andamos às vezes com a bolsa mais de um lado do que do outro. A criançada hoje está sentando de forma esparramada para jogar o videogame, para acessar a internet. Isso tudo vai prejudicando e vamos nos tornar adultos e idosos tortos, cheios de dores, cheios de problemas. Boa tarde, Carla. É um prazer estar aqui no seu programa. O que acontece é que realmente os novos hábitos de vida têm trazido para a sociedade algumas sequelas, alguns males, principalmente no que corresponde à coluna vertebral. Se nós chegarmos a ver as estatísticas, nós temos aí 80% da população mundial tem ou terá algum problema de coluna vertebral. O fato é que nós não temos uma educação já desde no colégio primária, e em seguida nós não passamos por nenhum processo desse, um trabalho de ergonomia. Os móveis geralmente não são apropriados, a tecnologia, o computador... Os móveis, na verdade, são muito generalizados, né? Seja numa empresa, seja numa escola, até porque para fazer um móvel adequado para cada funcionário, para cada aluno, de ano em ano aquela sala vai ser usada por outros alunos, né? De tempos em tempos o funcionário recebe uma promoção, então fica complicado o orçamento, né? Existe uma engenharia, né? Existe uma ergonomia, um trabalho que vai trazer o mais próximo do fisiológico possível para cada pessoa. Nós não podemos ter móveis, nem todo um equipamentos personalizados, mas existem meios, só que esses meios não são levados a sério. Nem esses meios são levados em consideração. São poucas as empresas, Carlas, que têm essa preocupação com a postura. Hoje já se fala um pouco. Para você ter ideia, a RPG está nesse ano fazendo 30 anos que ela existe. Quando o professor Felipe Suchá chegou ao Brasil, em 81, trazendo essa técnica, começou esta preocupação em relação à postura. Mas até então não se tinha muito essa visão, não se era voltado para as questões preventivas de postura. O que mais hoje preocupa vocês, fisioterapeutas, com relação à postura? Ao sentar, ao andar, no carregar o peso, que antes se falava muito, quando você for levantar um peso, agache totalmente, levantando esse peso e tal. Hoje em dia é todo o comportamento do início da manhã, do acordar até o dormir no final da noite? Cara, para que a gente possa entender bem esse processo da postura, nós temos que analisar o seguinte: nós temos dois tipos de musculatura. Nós temos uma musculatura chamada dinâmica e nós temos uma musculatura chamada estática. A musculatura estática é a que nos sustenta, que nos mantém em pé, que nos mantém sentado. Essa musculatura o dia inteiro ela é exigida, inclusive à noite. E a dinâmica é uma musculatura... Até no repouso. E a dinâmica é uma musculatura mais fraca. Então nós temos uma musculatura forte e uma musculatura mais fraca. Essa mais forte, ela é colocada 24 horas sob tensão, e isso vai provocar alguns encurtamentos, vai levando a algumas lesões, além dos problemas naturais, anatômicos, como as escolioses, as lordoses, as cifoses. Então são problemas de desvios da coluna vertebral. Então, além de problemas estruturais, nós temos esse estado de tensão e de posturas errôneas que nós adotamos no nosso dia a dia, que certamente vão levar à dor, que é a principal causa das pessoas procurarem nosso trabalho. Na infância, a gente já começa a trazer esses problemas, isso que eu falei da criançada sentando de forma irregular para jogar videogame, para acessar o computador. Isso vai se acumulando com o tempo e a gente pode ter até não sei, vou exagerar bastante aqui, mas uma geração menor por conta dessa postura? Eu não diria menor, até porque as estatísticas mostram o contrário. Que a gente está crescendo, né? Graças a Deus. Tá crescendo. Até o cearense está crescendo, gente. Até o cearense está ficando maior. Essa geração está maior, só que essa geração ela está maior, mas em posições sentadas diante de um computador. Uma criança hoje passa uma quantidade de horas por dia muito grande diante da TV, diante do computador, diante de jogos, sem um trabalho muscular necessário para que ela possa ser uma criança sadia. Então nós não vamos ter uma geração menor, mas certamente nós vamos ter uma geração de sequelados. Que tipo de sequela? Sequelado é cruel, essa é a palavra. Sequelado porque uma geração com dor,
com sofrimento, a dor gera um sofrimento, com processos de desvios posturais, com processos degenerativos precoces, porque as nossas articulações, elas precisam de espaço entre elas. À medida em que eu adoto uma posição inclinada, à medida que eu não tenho um trabalho da minha musculatura extensora, eu vou diminuir esses espaços e vou levar a dor a processos degenerativos como hérnia de disco. Hoje nós atendemos no consultório jovens de 14 a 16 anos de idade com hérnia de disco. Até pouco tempo não se via falar. Por quê? Porque nós temos aí uma flacidez, um músculo fraco, nós temos estruturas se aproximando, posicionamentos errados que vão gerar essa compressão na medula, gerando dor e sofrimento. Eu lembrei agora, você falou uma geração de sequelados, eu me lembrei de um filme que eu assisti com a minha filha, que é um filme do Wall-E. Não sei se você chegou a ver esse filme, mas ele fala de uma geração que sai da Terra, é colocada no espaço e não faz nenhum tipo de exercício. E aí eles vão ficando, além de muito pesados, porque não fazem exercício nenhum, passeiam em pranchas voadoras, sei lá o que é aquilo, poltronas voadoras, esses ossos vão encurtando. Isso pode acontecer realmente? Ou foi uma viagem muito grande do filme? De você ficar muito tempo imóvel, muito tempo sedentário, você pode causar esse tipo de problema? Eu costumo dizer, eu não vi o filme, mas... Mas veja, então, você vê. Tem até uma escala de evolução. Eles ficaram 1000 anos longe da Terra, então eles foram... os ossos foram encurtando e eles foram ficando pesados e desaprendendo a andar até. Mas isso seria esse um caminho mesmo. É? Porque eu costumo dizer... Eu achei que era viagem demais do filme. Olha, eu não vi o filme, mas de certa forma o que eu costumo dizer é que o grande engenheiro dessa máquina, né, o criador, ele nos deu como combustível o movimento. Então, tudo em que no nosso corpo, nos nossos sistemas, fique imóvel, ele vai gerar problemas, seja por fraqueza muscular, por fraqueza óssea, seja por processos degenerativos de sistemas. Então, nós vamos nos tornar mais fracos se nós nos tornarmos pessoas imobilizadas. Até quando a gente machuca o braço, a perna, que você fica com o braço imóvel, quando você tira, você acha que está com o braço mais fino, né? Que não Mas você está com o braço mais fino, Carla. É isso mesmo o processo. Imobilizou, atrofiou a musculatura. Então você perde... 15 dias já te deixa assim. E a gente sempre fala, a imobilização provoca uma atrofia rápida. Hipertrofiar esse músculo, ganhar novamente, isso é um processo lento, que vai aí o trabalho do terapeuta ocupacional, o trabalho do fisioterapeuta. Então, para hipertrofiar se demora bastante. É um médio e longo prazo. Para se atrofiar, rapidamente. E tem gente que não aguenta as 10 sessões, né, de fisioterapia. Acha um saco. Melhor não fazer fisioterapia, melhor não adoecer. Eu vejo assim, os programas públicos deveriam ter fisioterapeutas, deveriam ter toda essa equipe multiprofissional. Acabamos de ver o fonoaudiólogo falando a palavra prevenção em toda a etapa do tratamento dele. Então, seria bem melhor que nós trabalhássemos na área preventiva do que na área de cura. Mas, infelizmente, isso hoje ocorre de forma diferente. O Brasil está sempre correndo atrás do prejuízo, né? Estamos sempre. E com relação ao RPG, né? Você falou aí da atrofia, falou que realmente pode acontecer isso com as pessoas, para que se evite isso, ou tentar recuperar esse tempo perdido, ou esse exercício não realizado. O RPG consegue trazer de volta aquela musculatura para a idade daquela criança, daquele adolescente, em quanto tempo? Criança e adolescente pode fazer RPG? Sim. A RPG não tem restrição de idade. E a RPG, essa técnica foi elaborada de forma inteligente, justamente é um método que fortalece a musculatura estática, aquela musculatura que é a mais forte, a que faz o nosso processo de sustentação, para que nós possamos andar corretamente, para que nós possamos sentar corretamente. Então a RPG trabalha nesse sentido, de trabalhar essa musculatura estática. E você tem que fazer pro resto da sua vida? Ou você tendo determinadas sessões, número de sessões, você consegue colocar a sua postura no lugar, passa a compreender melhor o seu corpo e não errar? A RPG tem 3 princípios. Um da individualidade, ou seja, cada um é cada um. O segundo princípio é você ter a causa do problema, certo? Você vai combater a causa do problema, tá certo? E o terceiro sentido é a função, é recuperar essa função. Então, a partir do momento em que a gente trabalha essas 3 etapas, a gente vai
oferecer ao paciente, a pessoa que também pode fazer o RPG de forma preventiva, melhoras de forma rápida. A RPG geralmente a gente trabalha uma vez por semana com esse paciente nesse processo de reeducação postural. Não é necessário muitas vezes 2, 3 atendimentos. Vai depender de cada caso, como é um dos princípios do método. Mas você faz uma vez por semana durante 3 meses e você depois fica só fazendo a manutenção ou não? Você fica longe, tem alta? O princípio da individualidade vai depender de cada um. Existem pessoas que já têm uma postura mais adequada, existem pessoas que têm um processo já bem avançado de atrofia, então vai depender de cada caso. E é interessante deixar claro que a RPG também trabalha os pacientes neurológicos, tá? A RPG pode trabalhar pacientes com AVC, pacientes que têm espasmos musculares. Ela não só se preocupa com essa questão da postura, de andar numa postura adequada, não. Ela está para recuperar a musculatura estática, a musculatura que nos faz nos tornar bípedes e termos uma boa condição de nos locomovermos. Tenha 10, 50 ou 100 anos. Tenha 10, 50 ou 100 anos. Tá ok, então, olha, tá aí. Se você achava que o seu problema de coluna talvez não tivesse solução, quem sabe a RPG pode colocar aí a tua coluna no lugar e te livrar de muitas dores que você enfrentou durante a vida inteira. Obrigada, Jorge Brandão, fisioterapeuta. Você vai encontrar os telefones do Jorge no nosso site e na central de atendimento ao telespectador do Tarde Livre, tá bom? É só ligar, olha, eu quero o telefone do Jorge Brandão, que falou sobre fisioterapia, sobre RPG no Tarde Livre. Obrigada, Jorge, pela participação. Obrigado, Carla. Tudo de bom pra você. E não saia daí, tá?